pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, nesse espaço para que a gente possa conversar um pouquinho sobre arte. Espero que vocês aproveitem bastante a conversa de hoje. Para quem não me conhece, eu sou Vanina Sigrist, bem-vindo e bem-vinda. Se inscreva aqui, acompanhe os nossos conteúdos, deixe os seus comentários, para que a gente possa sempre saber se vocês estão gostando ou não do que nós estamos preparando. E hoje eu gostaria de continuar uma conversa que já iniciei num vídeo anterior, deixo a referência aqui, de arte e ciência se misturam, ciência e arte dialogam, tem pontos de contato, tem algo em comum ou não, a gente já começou essa conversa. E hoje a gente vai continuar a partir de um filme que eu assisti recentemente em que aparece a seguinte frase: nada mais perigoso do que uma mulher dançando. Olha que legal. Falarei com vocês um pouquinho hoje do filme de Pablo Agüero, um cineasta ainda jovem, de apenas 43 anos, argentino-francês, que produziu o filme Silenciadas, Coven of Sisters, em inglês, um filme premiado, recebeu vários prêmios, participou de alguns concursos, é um filme do ano passado, que tem um movimento de câmera bem legal. Vou mostrar algumas poucas cenas aqui, enfim, tem algumas decisões tomadas ali, enfim, um jeito de filmar que me pareceu bem interessante. E o filme permite que a gente continue essa história, a ciência e a arte, afinal, né? Tem a ver ou não tem a ver? Como é que a gente consegue pensar essa relação, essa questão? Eu acho que vocês vão gostar dessa nossa conversa, portanto, fiquem aqui comigo, sim? Nesse filme, o enredo se passa no País Basco no ano de 1609. São pouquíssimos dias de intervalo, né, de duração, essa narrativa, essa história, que mostra principalmente um grupo de jovens mulheres tecelãs de um vilarejo que estão sozinhas, porque os seus companheiros e maridos são marinheiros e estão em alto mar viajando, estão longe de casa. Aproveitaram a maré e partiram. Elas estão sozinhas e a gente, né, ao longo aí da história, vai entendendo que elas têm por hábito, enquanto tecem, enfim, de conversar bastante, são brincalhonas, são bem jovens, algumas quase crianças, enfim, com uma conversa bem descontraída, bem pueril. Falam dos sonhos, né? Usam um pouco ali da imaginação para fazer certas brincadeiras, tem um tom assim muito leve, muito jocoso, e elas aproveitam também essa certa solidão, né, que elas ganham para se reunirem, e elas cantam e dançam num bosque ali próximo, algumas das vezes inclusive à noite. Provavelmente alguma testemunha ocular fez esse boato circular, e quando o filme se inicia, a gente percebe a chegada de algumas autoridades monárquicas que, em nome do rei, meritíssimo, ele é chamado em nome do rei, estes representantes chegam, junto, claro, com representantes da igreja, para investigarem se elas são bruxas, e vão acusá-las de bruxaria. Elas são presas, claro que sem nenhum direito, digamos assim, a falar, elas são interrogadas do modo mais covarde, né, e violento possível, elas ficam praticamente enjauladas dentro de uma cela com feno, apenas para que elas possam dormir por alguns dias. Eles batem, eles raspam o cabelo, eles as proíbem de olhar nos olhos com medo de serem enfeitiçados. Tudo isso em razão desse boato. E este filme mostra esse drama histórico
dessas jovens, dessa acusação, dessa questão toda da bruxaria, e que permite que a gente justamente responda a tal pergunta sobre se ciência e arte se misturam ou não. Por quê? Porque eles querem provas. A ciência sempre busca provas. E eles querem ver sinais nos corpos delas de que Lúcifer seria, né? Porque tem um pouco essa questão de Lúcifer ser o amante dessas mulheres, dessas jovens, e de seduzi-las e enfeitiçá-las para que elas se rendam ao prazer carnal, né? Tem muito essa questão ligada à dança, e a dança é muito sensual. Então eles querem a prova e querem vê-las participando de um ritual, né, chamado de sabá das bruxas, como ao sabá dos judeus, né? E eles ficam, na verdade, alguns com muito medo, todos homens, esses representantes, essas figuras, né, religiosas, enfim, o próprio padre local do vilarejo e outros, eles ficam completamente ou amedrontados ou atraídos, né, a ponto de quase perderem a cabeça e se renderem a essa sensualidade, a dança, a atração que eles sentem pelas jovens, que cantam e dançam e decidem mostrar na tentativa de tentar escapar da fogueira, porque a gente sabe qual era o destino das bruxas, que eram acusadas de bruxarias, né? Quer dizer, elas seriam queimadas vivas, né? Elas sabem disso. Uma tenta dizer que é a única culpada, enfim, para livrar as demais irmãs, inclusive, né? As suas irmãs e amigas desta inquisição e desta pena de morte. Os planos não necessariamente saem como elas haviam criado e planejado e premeditado, enfim. Mas é muito curioso. A busca destes representantes de um certo saber científico e religioso, né, da igreja e tal, por provas, né, que determinem que elas realmente eram bruxas e que deveriam, então, receber o devido castigo. Os sinais no corpo, como eu mencionei, uma delas, eles queriam ver a dança e o ritual para saber efetivamente como isso acontecia. E, acima de tudo, por bastante curiosidade, antes de mais nada. Quer dizer, eles sabiam que eles estavam, na verdade, fazendo uma caça às bruxas, mas eles não sabiam exatamente o que essas bruxas faziam. Mas eles sabiam que era algo ruim, que ia contra os preceitos deles, né, e os valores deles. Mas eles não tinham exatamente provas. Então eles fazem longuíssimos interrogatórios vários, inclusive com essas jovens, querendo que elas expliquem, mas como é estar enfeitiçada? Como é ter Lúcifer no seu corpo? Como o que você vê e o que você sente? Como você enfeitiça as outras pessoas? Quais são as sensações? Elas têm de descrever, né, literalmente tudo o que veem, o que sentem, o que imaginam, para ver se os convencem. E elas sabem que elas têm que contar uma boa história. É como se a ciência estivesse em busca de provas, e eu sei que aqui não é exatamente a ciência, mas eu estou chamando aqui de saber científico essa decisão, né, do rei e da igreja de quererem averiguar os fatos do reino e o que está acontecendo. Essa é uma postura estritamente científica. Por isso eu estou chamando isso de ciência. E essa ciência bate de frente radicalmente com um conhecimento popular. Por quê? Porque a língua que elas falam é uma língua dialetal, é um dialeto que não é o espanhol que está sendo falado por essas pessoas que chegam. E eles as recriminam já de cara em razão disso, porque já não fala a língua deles. Eles vêm com um monte de boatos na cabeça e eles querem as provas documentais daquilo. Isso é uma postura científica, só que eles se deparam, né, conflituosamente com uma realidade de jovens
que sabem cantar de memória, de cabeça, cantigas populares da região, que eles começam a achar que tem uma mensagem muito voluptuosa e muito sensual, porque fala do ardor dos lábios, enfim e tal. Quer dizer, olha que curioso. Depois eles querem saber se ela sente dores, se ela sangra, se eles cutucarem o lugar onde ela disse que Lúcifer teria justamente a possuído, enfim. Raspam o cabelo para tentar enfraquecê-las, porque achava-se que na época é uma mistura, né? A gente percebe de misticismos, crenças, crendices, cultura popular, já a cultura letrada, a cultura religiosa, que entra em conflito com essa cultura de uma população extremamente simples e provinciana nesse sentido, porque é camponês, é tecelã, não sai dali daquele lugar por nada, enquanto esses homens eles viajam para lá e para cá, e eles viajam perseguindo e caçando estas mulheres, principalmente, mas não só, que se mostrariam como um perigo porque elas dançam sem eles. Eu, pelo menos, interpreto dessa forma o filme. Eu acho que é mais fácil, né, da gente entender um pouco toda essa confusão aí de visões de mundo, né, distintas, dessa perspectiva. Por que ele diz que é tão perigoso que a mulher dance? Na verdade, o que mais acho que os incomoda é que elas dançam sozinhas. Elas não dançam para os homens, como era de se costume fazer. O costume era um pouco esse. Então, as mulheres não estão dançando para os homens, para satisfazerem os seus homens, para os agradarem ou algo assim. Elas estão dançando sozinhas. E talvez, na cabeça deles, dançando para um outro homem, que aqui é chamado de Lúcifer, mas enfim, não necessariamente é alguma entidade religiosa ou, né, espiritual dessa forma. Pode ser simplesmente a ameaça de outros estarem vendo, porque elas corriam o risco de serem vistas à noite por outros homens naquele bosque. Então tem muito essa questão, eu acho, o filme. E permite que a gente responda de novo a essa pergunta, ou pelo menos se aproxime de uma tentativa de tentar responder. É um conflito permanente, eu acho, que não foi resolvido nem em 1609, com caças bruxas, inquisição, enfim, e nem hoje. Esse conflito ele perdura, permanece, nos acompanha, que é o conflito sempre da cultura letrada, que aqui eu chamei de ciência, né? E essa cultura mais popular, das músicas que você aprende de memória, e tem essa memória afetiva do ouvido, reproduzir o que tua mãe canta, o que tua avó canta, o que tuas ancestrais cantavam. Elas fazem roda em volta de uma fogueira, né? Que é algo muito ritualístico, assim, muito interessante, de comunhão entre si. Essas mulheres dividem os seus sonhos, as suas angústias, enfim. E que tem muito a ver com o corpo feminino, com a beleza, com a nudez, com a sensualidade, com o encantamento, com o poder de sedução, que acaba sendo exercido em frente a homens que não podem possuí-las, porque eles têm os seus votos de castidade. Então, isso incomoda mais ainda. Vejam que curioso, é legal, a gente consegue acompanhar dessa forma essa conversa, essa discussão. E eu gostaria de voltar à questão da câmera, né, que o Pablo Agüero e a sua produção colocam no filme, porque eu acho bem interessante. É um filme que fala de bruxas, mas diferente de outras tantas produções que já falaram das bruxas. Porque bruxas, olha, o filme sequer responde à questão se elas são ou não bruxas. Elas são bem menos bruxas no sentido de que necessariamente fazem alquimia, magia, conhecem os segredos de todas as ervas, enfim, passa longe disso. A câmera é muito intimista, dá muitos closes e fica muito próxima dos rostos, dos cabelos, das mãos dessas mulheres e também dos homens sentados à mesa enquanto conversam,
daquele padre tão, né, ignorante no seu provincianismo, indo receber essa figura que chega tão arrogante, tão prepotente, querendo chegar justamente para colocar um fim naquela questão e resolver aquele problema. E o padre quer que elas se entreguem e que confessem, e a confissão não acontece, e acontece de uma forma diferente. Elas têm o dom também do contar histórias. É legal porque essa ideia da narração, das narradoras de histórias, se alia também à imagem da bruxa. Então elas tentam fazer um pouco o que Sherazade já na cultura oriental fez, né? De reza a lenda, enfim, que é fazê-los atrasar um pouquinho esse processo aí que tá rolando, que não é um processo judicial, tal como a gente entende hoje, mas era uma certa acusação que levaria um tempo para que a sentença fosse proferida, e elas queriam ganhar tempo. Elas precisavam ganhar alguns dias para que a lua cheia chegasse. Tem essa referência à lua cheia, mas não é uma lua cheia porque elas ficam completamente possuídas e malucas. Era simplesmente porque os homens voltariam com seus barcos em razão da maré. E elas precisam ficar como Sherazade em 1001 noites, né? Meio que protelando, contando, inventando histórias, detalhes. Não, mas eu tô contando. Eu não acredito em você, eu vou mostrar. Eu posso mostrar hoje à noite? Sim, eu quero ver. E todos percebem que um deles corre muito risco de se entregar, e ele se entrega totalmente no ritual, né, ao toque, aos abraços, aos passos ali de dança, enfim, a coreografia que elas estão fazendo, né? Então eu acho bem legal que esse filme Silenciadas, eu indico para quem gosta de filmes históricos que expliquem essa questão um pouco das feiticeiras, das bruxas, da Inquisição, mas não só, porque é uma produção diferente, e é uma produção que tem essa câmera mais próxima, mais intimista, como eu estou chamando aqui, com mais closes e mostra mais os rostos, e os rostos dos homens sentados à mesa comendo e deliberando sobre o assunto, enfim. E uma câmera também bem curiosa que aparece no filme é essa, que simula o olhar delas, né? O ponto de vista delas quando estão encapuzadas, porque elas vira e mexe são encapuzadas para irem de um lugar a outro, para não saberem bem onde estão, né? Presas, enfim, ou mesmo para serem queimadas. Muitas eram queimadas com o capuz sobre o rosto, então a gente vê também um pouco isso. Não entendo por que nesta terra de bascos há mais bruxaria do que em qualquer outro lugar do mundo. O povo daqui é inconstante como o mar. Virem pra parede! Porém, as danças mais macabras são as que se celebram nas florestas, porque apenas eles participaram dos rituais do sabá. Padre Cristóbal, por favor, o senhor sabe que não somos bruxas. É uma canção antiga. O que tem de errado? Cante-a. Consideradas culpadas por sua participação no sabá, serão queimadas na fogueira. Celebraria o sabá para nós? Com certeza. E se por acaso o sabá não existir? E se ele for apenas um sonho? Se o sabá é um sonho, estamos sonhando a mesma coisa? Por estes poucos segundinhos de cena, eu acho que vocês conseguiram entender mais ou menos esse recurso que eu mencionei que aparece no filme, que eu acho bem legal, bem curioso, bem interessante. Então vale a pena assistir. E vale a pena assistir, né? É a minha indicação aqui, para que a gente justamente possa conversar sobre isso.
sobre esse conflito permanente que existe até hoje, né, entre um saber letrado científico que busca as provas a qualquer custo, um saber popular que sabe contar boas histórias e que elas não necessariamente têm algum fundamento que não seja o fundamento da própria cosmologia daquele lugar, daquelas pessoas e daquela cultura, daquela língua, que no caso era um dialeto, enfim, né, e que não tem um denominador comum com o saber científico, o saber mais técnico ou algo assim. Espero que vocês tenham gostado dessa indicação de filme para um fim de semana, para um feriado, para um lockdown que talvez se estenda por mais tempo, né, do que a gente imagina. E me aguardem, por favor, no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço a todos!